Olá a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam no teu coração, com sabedoria e inteligência espiritual, harmonia entre você e o Criador, que esteja uma família abençoada, para quem é solteiro que tenha um descanso justo, um bom trabalho e muita paciência para assistir os meus vídeos, tá? Esse vídeo aqui é o 33 da série Segredos da CCB. Diga 33. Como é que o médico fala? Diga 33. Vamos lá. O exame pré-nupcial. Você sabe o que é um exame pré-nupcial? Muito bem. Exame pré-nupcial é o nome já fala, um exame médico que você faz com a sua noiva, você vai casar, uma bateria de exames. Os dois fazem com a intenção de procurar buscar saúde, essas coisas, né? Tudo que é bom para a saúde, para melhorar a vida matrimonial, não se incomodar no futuro. Então, lá pelo ano 2004, vamos chegar direto no assunto, a Congregação Cristã no Brasil, ela começou a ensinar nas suas igrejas locais aqui no Paraná, principalmente em Curitiba, através de uma circular. Começou em 2003 e lá por 2004, praticamente todas as igrejas estavam escutando a mesma coisa. E eu, como congregava em 3 igrejas diferentes da congregação, numa delas eu era porteiro, e outras 2 eu ajudava no estacionamento e na limpeza. Eu sempre estava vendo esses ensinamentos. E durante uns 2 meses a fio, eles falaram muito sobre exame pré-nupcial. E o que os anciãos falavam sobre o exame pré-nupcial? Até um deles era bem jovem, assim, fazia poucos meses que estava ordenado, ele se embananou tudo. Se atrapalhou tudo para explicar o que era o exame pré-nupcial. O exame pré-nupcial, eles explicaram que tinha que ser feito para os jovens que iam casar, para que, caso ver a saúde, porque é assim, porque é assado, porque pode ser que evitar diabetes, saber se tem que tipo de sangue que o casal tem, se tem uma possibilidade de ter uma doença mental para frente, né? Como que as doenças degenerativas, qual que é a saúde da moça, do moço, se tem alguma doença venérea, tem um tipo de câncer, e assim por diante. Então essa foi a desculpa que eles deram. A desculpa da CCB sobre o exame pré-nupcial no seu aconselhamento aqui no Paraná foi para melhorar a saúde dos jovens que iriam casar, evitando problemas para os jovens. Mas, no meio do culto em que esse ancião jovem, que nem está mais no cargo porque ele foi sentado, né? Se envolveu com os problemas aí, foi sentado. O pai de uma moça se levantou do culto e falou assim: eu não aceito. Vocês estão querendo saber sobre a vida da minha filha? Estão querendo falar que as nossas moças da igreja tem que fazer o exame lá para ver se elas são moças ainda? Estão duvidando da idoneidade das nossas filhas? O pai da moça estava preocupado com a sexualidade das moças, da virgindade, da pureza delas, né? E em parte o ministério estava preocupado com isso. O que o ministério queria com o pré-nupcial? 2 coisas. A primeira coisa é porque muitos casais, o rapaz vinha do mundo e a moça geralmente era filha de crente. Então havia moças que já não eram mais virgens e já tinham tido experiências sexuais. E isso ficaria lógico para um rapaz que já está no mundo, que veio do mundo, que não era crente e já conhecia uma vida adulta. Ele teria facilidade para identificar se a moça era moça mesmo de verdade ou não. Isso causaria problema para o ministério. Porque eles casariam, poucos dias brigariam, separariam. Como eu vi 2 casais brigarem por causa de virgindade. 2. Casaram, 2 meses, separaram. Até o rapaz segurou uns dias aí, 1 mês, 2 meses com ela. Depois ele separou dela. E os casos de esterilidade feminina ou masculina? Esterilidade masculina, feminina. Casos de soropositivos, jovens, homens ou moças, que tinham o vírus da AIDS ou doenças mesmo infecto-contagiosas. Então,
Esse era um problema grande para o ministério. Porque um casal casa, moça e moça, eles buscam a palavra. E a palavra confirma o casamento deles. Confirma. E o pregador muitas vezes fala que Deus vai te abençoar, vai te preparar uma moça, e você vai ter filho, e você vai ter filha. Moça, fique aqui, porque Deus vai preparar um dos seus moços, e Deus vai te abençoar com filhos, com saúde, e isso, e aquilo. Aí acontece que o moço com a moça, infelizmente essas coisas acontecem, se casavam, e às vezes o moço tinha uma doença que ele não contava, passava para a moça tinha uma doença, não sabia, passava para o moço. Às vezes a menina era estéril, às vezes o rapaz era estéril, às vezes tinham problemas de saúde mais graves, às vezes a moça não era moça de verdade, ela já tinha tido uma vida sexual adulta, e isso causava divisões, brigas, reuniões para o ministério atender, onde ia o pai da moça, o pai do moço, e aquela brigará, discussão, e depois eles separavam, e depois ficava feio, e depois causava aquele escândalo, que alvoroço, e geralmente o ministério se passava por mentiroso, como realmente é. Essas profecias é mentira, né? Deus não se envolve nesses casamentos. E o que acontece? Acontece que daí depois a família da moça se afasta da igreja, a família do moço se afasta da igreja, e em vez de produzirem, pegar esses dois irmãos da CCB casados e produzir filhos e membros para a CCB, eles separam, perdem, em vez de ganhar mais um filho para a CCB, eles perdem dois já de primeira, que ficam magoados com a igreja, não acreditam mais na pregação, nas profecias. E depois, consequentemente, pais e mães, irmãos e irmãs, conhecidos daquelas famílias, que escutaram as palavras, as pregações, as profecias, com imposição de mão, as orações da madrugada, as orações de igreja e tudo mais. Então, a preocupação com o exame pré-nupcial que os anciãos e cooperadores dessa congregação sempre tiveram, elas não estão preocupadas com a tua saúde mesmo, ou com a tua prole futura. Eles estão preocupados para que a palavra que eles pregam não caia por terra, eles não sejam desmascarados. Por isso que eles, durante muito tempo, eles falavam muito sobre o exame pré-nupcial. Já pensou você, moço, que escutou tantas pregações, Deus vai te preparar essa moça assim, assim, assado, e ela vai ser sua esposa, e Deus vai abençoar, aí de repente descobre que a tua moça é estéril? Se você é um homem inteligente, você vai continuar casado com ela, você ama ela, e vai adotar uma criança. Mas se você é daqueles fanáticos CCBistas, CCBanos, CCBistas, ratos de igreja, macacos de auditório da igreja, que eu falo, porque eu fui um desses, eu fui um beato desses, você vai entrar em parafuso. Você vai falar assim, meu Deus, mas o Senhor me preparou, o Senhor falou que me preparar uma esposa com filhos do meu sangue, a sua palavra não se cumpriu, aí você vai entrar em parafuso. Parafuso. Assim também é com as moças, que querem ser mães, e depois acabam pegando uma doença contagiosa e assim por diante, e não podem ser mães. E o estrago está feito, e depois é difícil, porque se eles se separarem pela doutrina da igreja, eles entram em adultério, e entrando em adultério, eles entram em pecado de morte, e não podem mais congregar, e perdem sua salvação. Então é por isso que esse é o segredo da CCB número 33. O médico diz, diga 33. Exame pré-nupcial. A verdadeira história dele na visão dos pregadores CCB. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo. Se você já ouviu ancião falar no púlpito, nos cultos ou reunião uma cidade para fazer exame pré-nupcial e ensinamento, que eu vi isso muito em 2004, você comenta aí, tá bom? Se você não lembra ou não chegou a escutar, fique em paz. Mas se você escutou, se você lembra, comenta aí. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.